E aí, gente boa, tudo bem? Vamos lá, professor Anderson. Vamos falar sobre termometria. Vamos lá. Gente, termometria, parte da física, vai medir temperatura, tá? Grandeza macroscópica, a medida da temperatura. Então a gente vai entender o que é temperatura. Vamos falar sobre equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica. Vamos falar sobre os termômetros, vamos entender o que são essas ferramentas, e as escalas termométricas e conversões de unidade. Ok? Vamos lá! Muito bem, gente. Então, se vamos falar de termometria, então vamos ter que começar aqui pelo assunto, ou pelo conceito de temperatura. E para a gente entender esse conceito, vamos olhar aqui para essa ilustração. Olha só, aqui nós temos um recipiente que passou por duas situações. Um recipiente contendo um certo gás, e esse gás, nós dizemos que ele está, nesse momento, a temperatura ambiente, com um certo grau de agitação das moléculas, uma certa medida de velocidade média dessas moléculas. Agora, quando eu começar a acrescentar energia nesse recipiente, que energia? Uma energia muito importante, que é a energia em trânsito, que nós chamamos de calor. Então, olha só, através do fogareiro, a gente vai fornecer energia para esse recipiente e as moléculas vão passar a vibrar mais. Elas vão ter uma velocidade maior, uma energia cinética média maior. Então, nesse momento, nós dizemos que a temperatura desse gás é maior do que inicialmente. Tá? Então, nós dizemos que a temperatura está relacionada com a energia cinética média das moléculas. Então, quanto maior a energia cinética média, maior é a temperatura. Tá? E aí eu já falei para vocês de calor, que é um conceito que a gente vai estudar mais tarde, que a gente vai falar bastante sobre calor, tá? Mas não tem como a gente falar de temperatura sem falar de calor, porque a, a temperatura é consequência do calor. Se eu acrescentar calor, como eu fiz nesse primeiro desenho, eu aumento a temperatura, e se eu retirar calor de um local, eu diminuo a temperatura. Mas a ideia aqui é para que a gente entenda o conceito de temperatura. E conforme está no livro de vocês, temperatura é uma grandeza escalar relacionada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra e é representada pela letra T. E a unidade de medida de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Tá? Então a gente tem escalas termométricas e dessa escala termométrica nós temos a unidade de medida. No padrão, no sistema internacional, é o Kelvin. A gente lembra que aqui no nosso país a gente usa a escala termométrica Celsius e outros países usam Fahrenheit, que é um assunto também que a gente vai tratar mais adiante. E aí, vamos falar de equilíbrio térmico. Olha só, na imagem a gente vê um termômetro e uma menina. Aparentemente, alguém, um adulto aí, está medindo a temperatura corporal dessa menina. E aí a gente vai entender como que ocorre o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é a base do funcionamento do termômetro. A pessoa ela vai é, deixar junto ao corpo da menina o termômetro e o corpo da menina vai ceder calor para o termômetro, fazendo com que o líquido que esteja aqui dentro, seja mercúrio ou seja o álcool, se expanda, se dilate. E ele se dilatando, então ele vai atingir uma certa medida, até que ele entre em equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Que o termômetro atinja a mesma temperatura do corpo da menina. Nesse caso, a gente está vendo que o termômetro está marcando próximo de 40 graus, né? Celsius, 40 graus Celsius. Isso quer dizer que ele se equilibrou com a temperatura corporal da menina, que é de 40 graus Celsius. Ok? Então, conforme a definição do livro de vocês, o equilíbrio térmico entre dois ou mais corpos é estabelecido quando estão a uma mesma temperatura. Então aqui a gente consegue entender por que nós precisamos deixar o termômetro um certo tempo junto do nosso corpo. Isso para que ele se equilibre termicamente com a nossa temperatura. Nós vamos ceder calor para ele e ele vai aumentar a sua temperatura até que se equilibre termicamente com a nossa.
Sabendo sobre o equilíbrio térmico, nós passamos agora para o conceito de lei zero da termodinâmica. Antes de falar a definição, vamos tentar entender o que acontece nesse desenho. Nós temos três corpos, o corpo A, o corpo B e o corpo C. E as flechas vão indicar para mim o equilíbrio térmico. Então, o que eu posso dizer? O corpo A e o corpo B estão equilibrados termicamente, e o corpo B e o corpo C estão equilibrados termicamente. Então, isso vai implicar que o corpo C está equilibrado termicamente com o corpo A. Então, pela definição que apresenta no livro de vocês, nós temos, se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B, e esse último com o corpo C, podemos então afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico, conforme a definição do livro de vocês. É claro que a gente pode lembrar desse desenho, né, gente? É um desenho bem simples para esquematizar a lei zero da termodinâmica. Tá ok? Muito bom. A temperatura e termômetro. Aqui nós temos um experimento falando sobre a sensação. A sensação de quente e frio, ela está relacionada à perda ou ganho de calor. E por isso, o tato nem sempre é uma forma de medir com precisão a temperatura de objetos. A gente tem muito hábito de verificar se algo está quente ou não usando as mãos, tocando alguma coisa. Mas a gente pode ser enganado. Quer ver o exemplo? Num dia frio, você toca um cobertor no seu quarto. Um dia frio, tocou o cobertor e você vai sentir uma certa temperatura. E ao mesmo tempo, com a outra mão, você toca a maçaneta da sua porta, que é feita de metal. Você vai ter a impressão de que essa maçaneta está com a temperatura mais baixa, porque ela está mais fria. Mas é só uma impressão. É uma sensação enganosa, porque os dois objetos, o cobertor e a maçaneta, estão na mesma temperatura. Então, qual é o segredo disso? O segredo é de que o metal ele tem a maior facilidade de roubar calor, roubar energia de outros objetos. E é isso que ele está fazendo. E quando você toca o material, a maçaneta, ela rouba mais objetos da sua mão do que o cobertor. Então você tem a sensação de que a maçaneta está com a temperatura menor. E nessa outra figura nós temos um termômetro, um esquema de um termômetro. Como que é feito o termômetro? Então olha só, os termômetros clínicos ou de laboratórios têm um líquido cuja função termométrica é a dilatação. Basicamente, ele é constituído dessa forma. Um bulbo, onde a gente vai ter aqui o material que vai se dilatar, o álcool colorido, ou pode ser o mercúrio. Hoje em dia se usa muito o álcool, tá? Para que não tenhamos uma poluição, para que não tenhamos um contato com o material. Aqui nós temos os tipos de termômetro. Deixa eu só pegar aqui um laser, apontador, para a gente poder entender melhor. Aqui o termômetro de mercúrio, que é aquele termômetro que precisa entrar em equilíbrio térmico com o local que ele está. No caso aqui ele está em contato com o ambiente. Então ele vai se equilibrar termicamente com o ambiente. Nesse caso, próximo de zero, né? Nós temos uma região aqui gelada, nós temos neve aqui atrás. Então esse é o termômetro de mercúrio. Ele pode contrair o mercúrio, a temperatura, o ambiente pode contrair o mercúrio ou pode dilatar, até que se equilibre termicamente. Temos o termômetro de infravermelho, é aquele termômetro que a gente percebe muito nos dias de hoje, né? Diante da pandemia e do Covid-19. Nos locais a gente vê pessoas medindo outras, ou medindo a temperatura corporal de outras através do termômetro de infravermelho. É um termômetro que ele tem sensores em que identifica a quantidade de radiação infravermelha o corpo da pessoa está emitindo. Essa radiação infravermelha, ela corresponde ao calor que essa pessoa está emitindo, a energia que ela está perdendo. Tá? Temos aqui o termômetro digital, que funciona também pelo equilíbrio térmico. Ele tem que estar em contato, olha só, com aquilo que você quer medir a temperatura.
E quando ele se equilibra termicamente, ele transforma essa informação em uma informação digital. O termômetro analógico, ele também funciona com o equilíbrio térmico. Só que esse equilíbrio térmico ele é transformado numa informação analógica, é numa informação no formato de um relógio. Muito bem. Então, essa é a nossa aula sobre termometria. Nas próximas semanas teremos aí outros vídeos sobre as escalas termométricas e as conversões. Estudem, resolvam os exercícios da apostila. Um forte abraço e fiquem com Deus.